Maria Bonita, você acha que no mundo atual a beleza é importante? José Bonitinho, o importante é o conhecimento. Imagine você saber propriedades coligativas. E como eu faço para aprender essa matéria? Tá, vá. Bora assistir o vídeo do professor Alex. Salve, salve, galerinha! Estamos juntos mais uma vez para o Minuto da Química. Já chegamos aí na 9ª edição dos nossos encontros semanais. Galera, e eu estou feliz com o resultado. Espero que você também, porque realmente está sendo muito bacana semanalmente estar podendo aqui bater papo com vocês e auxiliá-los nessa jornada que não é fácil. Volta a insistir, o ambiente é hostil, agressivo, selvagem, precisa de muita perseverança, força de vontade, né? Estudar não é fácil, mas nós estamos aqui mantendo o nosso foco firmes e fortes. Galerinha, mais uma vez também agradeço aí o retorno que a galera tem me dado, né? Em relação a esse conteúdo que está sendo postado para vocês, com muito carinho, muito zelo e espero estar alcançando vocês de uma forma muito bacana. Bom, para o dia de hoje, nós temos aí um tema bem bacana, porque a gente vai fugir um pouquinho daquela questão de incidência nas provas para trazer novamente aquela ideia de assuntos que podem ser cobrados no vestibular e que não aparecem na prova do Enem. Nós já fizemos isso com alguns temas, aí eu passei a trabalhar com aqueles temas de maior recorrência, até para a gente intercalar um pouco em relação a esse papo que nós estamos tendo aqui. E hoje eu retomo o papo em relação àquilo que poderia nos surpreender nessa prova. Bom, deixa eu trazer você então aqui para mim, para minha tela, para a gente começar a nossa análise do dia de hoje. Qual é o tema, professor, que você escolheu? Para hoje nós temos aí propriedades coligativas. Você vai entender por que da escolha desse tema para o dia de hoje. O que acontece, galera, é que propriedades coligativas tem uma aplicação a nível de cotidiano bem interessante e nós poderíamos aí contextualizar esse tema com várias coisas que acontecem no nosso dia a dia e trazer a química para mais próximo da nossa realidade. O Enem não cobrou essa matéria com grande incidência, que eu diria assim que ela merece, tá? Mas nós temos uma parte das propriedades coligativas que alguns vestibulares costumam cobrar e não está no programa do Enem, que é a questão dos aspectos quantitativos das propriedades coligativas. E é em cima dessa perspectiva que eu trago esse assunto para o dia de hoje. Ok, galera? Bom, então, vamos fazer aquele esqueminha que a gente sempre faz, né? O que estudar, professor Alex? O que devo estudar? Bom, gente, só lembrando que nós estamos já agora bem próximos da prova. Ainda dá tempo de estudar, galera. Sabe aquele amiguinho que vai fazer a prova, você está percebendo que ele não está assistindo aqui os nossos encontros? Manda para ele, mostra que a coisa está fluindo, né? E que nós estamos caminhando bem. Bom, gente, obviamente, se você vai fazer um estudo do capítulo, não tem como você não passar pelos aspectos qualitativos, né? Então, trouxe aqui bem rapidamente para a gente poder trocar uma ideia
Quais são as 4 grandes propriedades coligativas? A tonoscopia, que vai associar a influência do soluto não volátil na pressão máxima de vapor. Então, você vai olhar com carinho essa questão, né? Aqui dá para a gente associar a questão da umidade relativa do ar e temos outras aplicações assim associadas a essa parte vinculada à tonoscopia. Sem perder muito tempo, galera, nós temos na sequência a ebulioscopia, que vai estudar a influência do soluto não volátil na temperatura de ebulição. Então, aquele acréscimo que nós teremos na temperatura de ebulição em função da presença do soluto não volátil. Aqui nós teríamos a possibilidade de associar ao cozimento de alimentos, a cozimento de alimentos em diferentes altitudes, ao uso da panela de pressão, tá? Como não é uma aula, eu queria só citar alguns temas que na hora que você estiver estudando, você tem a possibilidade também de contextualizar isso com esses tópicos, ok? Na sequência, temos a crioscopia. A crioscopia é o abaixamento no ponto de congelamento, ou, se você preferir, falar o ponto de fusão, né? E no caso da água, nós temos aí a aplicação do colocar o sal no gelo para provocar o seu derretimento, né? Aquela questão de você colocar a bebida para gelar e colocar ali o sal grosso, né? Às vezes até um pouco de álcool, para você promover preparar, né, aquele churrasco bacana com os amigos, né, sempre legal, e fazer com que essa bebida gele mais rápido, né, ou resfrie mais rápido. Esse seria o termo correto. Ok, galera? Bom, por fim, talvez a propriedade que o Enem mais cobrou, porque está vinculada a questões fisiológicas, a osmoscopia, né, ou osmometria, em que você vai ver aí alteração na pressão osmótica pela presença do soluto não volátil. Aqui nós temos a possibilidade de você dar uma olhadinha com carinho na osmose reversa, que seria você aplicar uma pressão superior à pressão osmótica para promover purificação de fluidos. Uma perspectiva muito interessante aí, por exemplo, nesse caso, para a dessalinização da água do mar. Bom, gente, você está percebendo que eu passei bem rapidamente por essas propriedades. E aí, o tema da nossa aula de hoje, ele foi escolhido para a gente bater um papinho sobre essa parte, essa tela em especial. Alguns vestibulares clássicos, como FUVEST, Unicamp, já tem um bom tempo que eles cobram só aspectos qualitativos. Mas é aí que o nosso papo fica bacana. Nós não sabemos como poderia ser esse comportamento aqui na prova da UFG. Então, pessoal, eu já conversei com vocês sobre isso em outros temas, como, por exemplo, a ideia do modelo atual, né? Que não é cobrado pelo Enem, mas poderia aparecer numa prova de vestibular. E um dos meus objetivos com vocês aqui é evitar as surpresas. E é uma coisa tão bobinha que você vai estudar rapidamente. Então, nós temos aí a lei de Raoult, que você pode aplicar no cálculo da variação relativa da pressão máxima de vapor. A lei de Raoult também pode ser aplicada aí para calcular a variação da temperatura de ebulição e também na temperatura de congelamento. Você lembra desse W? Molalidade. Uma forma de você expressar a concentração que é bem típico para estudar propriedades coligativas. Você calcula o número de mols de soluto
por quilo de solvente. Ou seja, dessa vez você não divide por uma grandeza que seja atrelada à solução, e sim ao solvente. Bom, para a pressão osmótica, ela deriva da equação de Clapeyron, né? É um cálculo empírico em que nós temos uma aproximação muito interessante fazendo uso da equação de Clapeyron. Você percebe aí que é a única que não vai usar o W, aí nós vamos usar a concentração molar. Bom, gente, você está percebendo que aparece o I em todas elas. Nossa, professor, o I é o único que eu sei, a corrente. Não faz isso, meu herói. Não atrapalhe o vídeo. O I é o fator de correção de Van 't Hoff. Esse fator de correção leva em consideração que soluções iônicas vai ter ali um número de partículas dispersas maior. Então, por exemplo, se você coloca 1 mol de glicose, você vai ter 1 mol de partículas. Se você coloca 1 mol de cloreto de sódio, levando em consideração que ele vai dissociar 100%, nós teremos 2 mols de partículas, 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Então, você vai ter um efeito coligativo dobrado. Ok, galera? Então, qual que é a ideia desse nosso encontro? Te convocar a estudar aspectos quantitativos de propriedades coligativas. Já pensou? Você estudou todas essas matérias complexas e aí vem lá uma questãozinha simples para você quase que aplicar uma fórmula e você deixou de estudar ou deixou de trabalhar algum exemplo em relação a isso. Bom, galerinha, e aí vem aquela pergunta de todos os encontros. Professor, você preparou aquela lista nutritiva e saborosa? Claro que sim, galera. Inclusive, como não é muito comum essa parte em alguns vestibulares, não é simples você ter acesso a questões que envolvem essa parte de aspectos quantitativos. Olha a cara do Zé Bonitinho, como é que ele está hoje, gente. Olha a cara do Zé Bonitinho quando fala que ele vai ter que estudar aspectos quantitativos de propriedades coligativas. Ele fica contrariado, mas você é um bom menino e sabe que precisa. Você não pode ser surpreendido numa prova que está sendo tão importante aí para você, né? Decidindo coisas importantes para você. Galera, essa lista tem muito pouco de aspectos qualitativos, que é muito simples, é mais fácil estudar, e tem bastante exemplos de aspectos quantitativos. Então, qualitativo, você vai ver que tem uma ou outra questão, mas de aspectos quantitativos, bastante exemplos, né? E como você já percebeu nas outras listas, não vem só o gabarito, vem a resolução. Para caso você tenha dúvida, você tem a possibilidade de dar uma olhadinha nessa resolução. Bom, vou levar você agora aqui para aquele momento final em que eu mostro para você onde você vai encontrar o material de apoio e os arquivos para o estudo em relação a propriedades coligativas e, obviamente, em relação a tudo que a gente já conversou aqui no nosso encontro. Então, moçada, aí já estamos aí na nossa página alexquimica.com.br. Você já conhece esse caminho, né, galera? Você vai clicar aí em UFG 2026, abrir essa página que você já conhece, tá aqui todo o nosso material desses encontros que nós estamos tendo aqui. Bom, a lista de exercício, aqui ela tá como lista 8 coligativas UFG 2026. Hoje eu nem vou abrir a lista, tá, galera? Vai ficar para você depois
ter aquela surpresinha, o tanto que ficou bacana. Logo abaixo, galera, nós temos o resumo teórico e as aulas, né? E eu vou clicar aqui, resumo teórico de coligativas, para você ver o que eu preparei para vocês. Bom, vai abrir aí, propriedades coligativas, estudo interativo e quantitativo. Gente, ficou muito bacana isso aqui, ó. Aqui tem a definição de propriedades coligativas e as 4 propriedades: tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. Tem bastante coisa, eu vou deixar depois você explorar, mas, por exemplo, se você clicar aqui em osmoscopia, vou clicar aqui em osmoscopia para você ver. Você tem aqui a teoria, um simulador. Se você quiser fazer o cálculo da pressão pressão osmótica, tem uma calculadora aqui que você vai mudando as condições e ele vai mostrando para você essa alteração e exemplos. Isso eu fiz em cada uma das propriedades. Então você vai fazer a mesma coisa em ebulioscopia, em crioscopia. Tem alguns casos que mostra lá, por exemplo, o gráfico, a simulação, tudo organizado, a formulazinha que você vai utilizar, tá? Tem uma calculadorazinha aqui que você pode escolher a propriedade coligativa, qual solvente, a concentração que você quer colocar e ele vai fazer o cálculo. Então você teria a possibilidade de dar uma brincada mais empírica em relação a essas propriedades coligativas. Galera, ficou um materialzinho muito interativo, muito autointuitivo aqui, dá para você ir clicando e brincando da maneira que você desejar. Massa, galera, muito bom, ainda dá tempo de estudar, comecem a estudar esses assuntos que nós estamos conversando aqui, desenvolva as listas de exercícios, porque esse é o único caminho que nós temos. Voltando aqui para Bate-Caverna, para a gente fazer aquele encerramento massa, né? Espero, galera, que vocês estejam curtindo os nossos encontros. Para mim está sendo muito agradável. Eu espero que eu esteja alcançando você, te auxiliando, porque esse é o grande objetivo. Mantenha a força, mantenha a dedicação, mantenha o foco. Já estamos chegando próximo da prova. E, obviamente, se precisarem de alguma coisa, estou aqui à disposição. Fica com Deus, fica na paz e te espero para o nosso 10º encontro do Minuto da Química. Beijo no coração e até lá. Valeu, gente!